Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do sexto ano. Tudo certo com vocês? Na aula de hoje, a gente vai retomar os exercícios, né, feitos na última aula e completar, né, terminar uma parte desse capítulo aqui que a gente estava estudando sobre sistema nervoso, certo? Só recapitulando algumas coisas, né, que a gente viu na aula. Vamos revisar sobre o sistema nervoso? Ó, o sistema nervoso, né, vocês podem acompanhar comigo a aula na página 170. O sistema nervoso, né, é o conjunto de ramificações espalhadas por todo o corpo, controlando e regulando por meio de estímulos, certo? Então a gente vai ter estímulo, que vai gerar uma mensagem, um impulso nervoso dentro da gente. E essa ação vai fazer com que a gente perceba o mundo ao nosso redor, com que a gente tenha sentimentos, com que a gente mova nosso corpo. Tudo isso quem vai coordenar é o sistema nervoso, certo? O sistema nervoso, como a gente viu nas outras aulas, ele pode ser dividido em dois grandes grupos, né? O sistema nervoso central, que tem como sigla SNC, Sistema Nervoso Central, que é formado pelo encéfalo, né? Pela coisinha que a gente tem dentro da cabeça, e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, de símbolo SNP, ele vai corresponder às mensagens e os nervos e os gânglios das terminações nervosas que existem dentro da gente, certo? Então a gente está aqui, ó. Aqui eu vou ter o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, e aqui eu vou ter o sistema nervoso periférico, certo? Que vai ser todas as ramificações, as terminações nervosas que vão ter ao longo do meu corpo. O sistema nervoso ele vai ser formado principalmente por uma célula chamada de neurônio, certo? O neurônio é essa célula aqui, ó, que tem como partes principais os dendritos, né, que são essas estruturas que ficam aqui, o corpo celular, o axônio, que é envolto por baía de mielinas, né? Tudo isso a gente viu detalhadamente nas outras aulas, eu só estou revisando, certo? E a gente tem aqui a tabela com a função de cada um. Os axônios, eles vão funcionar como prolongamentos transmissores de impulso nervoso. O corpo celular, ele vai ser uma parte do neurônio onde se localiza o núcleo, o citoplasma, a membrana plasmática e as organelas. Já os dendritos, eles são estruturas que vão receber informações das células, certo? Ou seja, a informação chega nos dendritos, passa para o corpo celular e ela vai ser prolongada até o axônio, certo? Até chegar na região final do neurônio e passar essa informação para outro neurônio, certo? Como eu falei na aula várias vezes, tudo que a gente tem no nosso corpo é tido por conexões nervosas, certo? Além do neurônio, né, o tecido nervoso ele vai apresentar vários outros tipos de células, que são conhecidas como gliócitos, neuroglia ou células da glia, certo? Dentro dos gliócitos, nós vamos ter os astrócitos, oligodendrócitos, células de Schwann e microglia. Aqui está a função aí na página 173, está a função de cada um. Os astrócitos vão participar da cicatrização da célula. Os oligodendrócitos são células apenas do sistema nervoso central, certo? Vão formar a mielina. E as células de Schwann são apenas do sistema nervoso periférico, que também fazem a mielina no sistema nervoso periférico. Já a microglia é uma célula de defesa do corpo, só do sistema nervoso, certo? Nós temos aqui os tipos de neurônios. Os neurônios, eles podem ser de três tipos gerais, certo? Nós vamos ter os neurônios sensitivos, os neurônios motores e os neurônios mistos, né? Que são tanto sensitivos quanto motores. Os neurônios sensitivos têm essa função de perceber as sensações do corpo. Já os neurônios motores, eles vão agir, certo? Fazendo o movimento do corpo.
E as conexões nervosas. O que são conexões nervosas? A conexão nervosa vai ser formada por uma malha de bilhões de neurônios, certo? E cada conexão é onde vai ter as partes. Nós temos as sinapses também, né, que são as conexões entre neurônios, que são tidas a partir de neurotransmissores, certo? Encéfalo, já falamos, parte do encéfalo, os lóbulos, cerebelo, ponte, medula espinhal, as meninges, ações voluntárias e involuntárias, sistema autônomo, periférico para sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, arco reflexo, reflexos condicionantes, falando sobre a questão das drogas, sistema nervoso, tipos de drogas. Respondemos aqui a primeira parte dessa questão aí na página 190, certo? Vamos agora responder aqui, né? Deixa eu ver. Olá pessoal, aqui é a doutora Mamãe e hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Todos nós sentimos fome, sede, sentimos cheiros, sons, dores, a gente estuda, a gente corre. Todas essas sensações são produzidas a partir de estímulos de um sistema muito importante no nosso corpo, que é o sistema nervoso. Todos os estímulos que chegam ao nosso corpo, eles devem ser decodificados e interpretados. E isso acontece de maneira muito rápida que a gente nem percebe que está acontecendo. Logo que o estímulo então é interpretado, acontece uma resposta ainda muito mais rápida e então a gente sente. O sistema nervoso controla tudo o que você faz, incluindo a sua respiração, a circulação do sangue, a digestão, o pensamento, o sentimento. Esse sistema ele é constituído por seu cérebro, medula espinhal e todos os nervos do seu corpo. O cérebro e a medula fazem parte do que a gente chama de sistema nervoso central e funciona como um centro de controle de todo o corpo. Já os nervos, que fazem parte do sistema nervoso periférico, eles vão carregar mensagem do central para o corpo e do corpo para o central. Aí dessa forma, nós vamos ter nervos espalhados por todo o nosso corpo. Então, quando você sente uma dor lá na pontinha do dedão do seu pé, é porque tem um nervo ali que percebeu o estímulo da dor, por exemplo, fincou uma agulha, você chutou uma pedra. O nervo percebeu isso, levou rapidamente essa informação lá para o central, que pode ser na medula ou no cérebro. Ela interpretou aquilo como sinal de dor e rapidamente você sentiu a dor. O nosso sistema nervoso ele é formado por células nervosas, que são chamadas de neurônios, e também por células acessórias, que são chamadas de células da glia. Os neurônios são compostos por 3 partes principais, que é o corpo celular, onde fica o núcleo da célula, onde todas as reações metabólicas acontecem, onde tem organelas, todas aquelas organelas e células que a gente já estudou no vídeo sobre células, fica no corpo celular.
Tem também os dendritos, que são pequenos filamentos que recebem impulsos de outros neurônios. Então, a função do dendrito é receber a mensagem. E o corpo celular e o axônio, é o filamento alongado e fino da célula que transmite o impulso nervoso. Então, temos o corpo celular, aonde vamos processar tudo, os dendritos recebem, o corpo celular processa e o axônio envia. Então, o dendrito fica ali em cima como se fosse uma antena, recebendo os estímulos, o corpo celular processa esses estímulos e o axônio ele vai transmitir esse impulso. No axônio, ele é envolvido por uma camada de gordura lipoproteica, tem lipídio e tem proteína, que é chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela funciona como um isolante elétrico e também tem a função de aumentar a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Entre os neurônios, há um pequeno espaço chamado de sinapse. Quando o impulso nervoso chega até o axônio, então, ele veio dos dendritos, passou, foi processado no corpo celular e foi conduzido pelo axônio. Quando ele chega no final do axônio, no terminal sináptico do axônio, há liberação de substâncias nessa região que a gente chama de sinapse. Essa substância é conhecida como neurotransmissores. Essas substâncias, que são os neurotransmissores, eles causam alterações nas extremidades das outras células que estão recebendo aquele estímulo, provocando um novo impulso, passando rapidamente de uma célula para outra. Existem 3 tipos de neurônio. O neurônio sensorial, que são aqueles que recebem estímulos dos órgãos do sentido, como visão, olfato, audição, paladar e tato, e os leva até o sistema nervoso central para serem decodificados e interpretados. Os neurônios motores, que são aqueles que levam as respostas do central a músculos ou outros órgãos para serem executadas, e os neurônios de associação, também conhecidos como neurônios que fazem as ligações entre todos os neurônios. A gente tem também aí como outro tipo de célula, que são as chamadas células da glia. As células da glia são células acessórias. Apesar delas possuírem um formato estrelado, assim como os neurônios, essas células elas não têm condições de processar e nem de interpretar estímulos. Elas ficam ali apenas para auxiliar os neurônios. Então, elas têm funções como fagocitose, elas fazem controle de composição iônica, mas elas não têm capacidade de interpretar nenhum tipo de sinal. Então, gente, esse vídeo aí a gente também pode resumir um pouco sobre o sistema nervoso, certo? E agora nós vamos começar, de fato, a responder as questões aí da página 191, certo? Eu explico e depois eu dou a resposta para vocês. A questão 3. Cite os gliócitos e suas respectivas funções. Os gliócitos, como a gente viu, são as células sem ser o neurônio. As células do sistema nervoso sem ser o neurônio são os gliócitos. Então, a gente tem astrócitos, oligodendrócitos, células de Schwann e microglia. Aqui, na quarta questão, diz o seguinte. Descreva com suas palavras as principais partes do sistema nervoso central e suas funções. Quais são as partes do sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e bulbo. Certo? Isso aí também é bem fácil. Agora aqui, na quinta questão. Sabemos que o boxe e o balé, embora sejam atividades bastante diferentes, possuem características em comum, tais como a exigência de movimentos, a precisão e o equilíbrio corporal. Basicamente, quais partes do sistema nervoso estão envolvidas para que isso seja possível? Certo? Bom, nós vamos ter as partes essenciais do sistema nervoso, certo? Então, vai ter a região do cérebro que vai estar envolvida nisso, para coordenar o movimento. Também, além de coordenar o movimento do corpo, vai dosar a força, a velocidade, certo? E o sistema nervoso periférico vai transmitir
e vai fazer com que esses estímulos cheguem até os músculos, certo? Letra B. Tanto balé quanto boxe são atividades que exigem esforço físico. Sabemos que, diante disso, nosso corpo precisa reagir com estímulos que garantam um bom funcionamento em um contexto que exija mais gasto de energia. Para tanto, o coração precisa acelerar, aumentar a pressão sanguínea e oxigenar mais o corpo. As glândulas sudoríparas precisam resfriar o corpo e assim por diante. Quando a atividade para aos poucos, nosso organismo precisa voltar ao seu estado normal. Explique com suas palavras quais os sistemas responsáveis por isso e como eles atuam. Quem vai atuar nessas funções são aqueles dois sistemas que a gente falou, que fazem parte do sistema nervoso periférico na região autônoma do corpo, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático, certo? Eu conversei com vocês que esses dois sistemas eles vão funcionar como um centro de comando para dizer qual parte do nosso corpo precisa de mais energia e qual parte precisa de menos energia. Por exemplo, quando estamos jogando bola, quem precisa de mais energia? Nossas mãos ou nossos pés? Óbvio que nossos pés. Então isso vai fazer com que o sistema nervoso autônomo, certo? Dê mais energia na forma de sangue, certo? Tenha mais sangue nos pés. E aí eu possa acelerar o batimento do meu coração para jogar mais sangue para o corpo, para o meu pé ter mais energia, para eu poder bater aquela bola com mais vontade. A mesma coisa quando eu estou jogando Free Fire, por exemplo. Quem precisa de mais energia? Minhas mãos. Então meus pés vão ter uma quantidade menor de sangue e esse sangue vai ser mais jorrado para as minhas mãos e assim eu vou conseguir coordenar mais as ações que eu quero fazer. Certo? E é assim que funciona o sistema nervoso autônomo. Ó, o simpático, como eu falei, ele é em situações de estresse, ou seja, situações extremas. Aquele mecanismo que eu falei para vocês de luta ou fuga. Por exemplo, correr. O esforço físico ele requer um maior gasto de energia e, portanto, mais oxigenação. Esse sistema acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão sanguínea e diminui o gasto de energia com a digestão. O parasimpático normaliza as funções do organismo, desacelerando-a e adaptando novamente a situação da rotina. Certo? Então, a gente sempre tem essa mediação do simpático vai me dar mais energia em situações de estresse, e o parasimpático vai voltar o meu corpo a um estado mais normal. Certo? Letra C aí na página 193. Outra semelhança é que tanto no balé quanto no boxe há uma série de movimentos que a força de tanto se repetirem tornam-se automáticas. Assim como aprendemos a andar de bicicleta perfeitamente, bailarinos e boxeadores aprendem a realizar atividades motoras difíceis com rapidez e muitas vezes, outra semelhança é que tanto balé quanto boxe há uma série de movimentos que a força de tanto se repetirem tornam-se automáticas. Assim como aprendemos a andar de bicicleta perfeitamente, bailarinas e boxeadores aprendem a realizar atividades motoras difíceis com rapidez e muitas vezes sem pensar. São chamados atos reflexos condicionados. Explique com suas palavras como ocorrem os reflexos no sistema nervoso e qual a sua importância para o organismo de exemplo. Certo?
Os atos reflexos condicionados é quando o nosso corpo está tão saturado de ter uma ação que a gente já faz no automático. Muitas apresentações de ginástica artística, por exemplo, são feitas dessa forma. Os atletas treinaram tanto, que o seu corpo já faz naturalmente cada movimento desse. Isso é incrível. E como o nosso corpo ele também aprende, certo? Nossos músculos, nossos ossos, eles também têm essa capacidade de aprender, certo? Por mais que não seja um aprendizado, como a gente está percebendo, o nosso corpo também aprende, certo? Seja a questão. O sistema nervoso autônomo funciona independentemente da nossa vontade. É formado por neurônios que conduzem impulsos nervosos desse sistema nervoso central até glândulas dos músculos. Pesquise as principais causas da disfunção do sistema nervoso autônomo. Nós vamos ter aí as principais causas da disfunção: a diabetes, o alcoolismo e o uso de várias outras substâncias ilícitas, certo? E algumas lícitas também. Remédios usados em excesso também vão fazer mal para o nosso sistema nervoso central, certo? Sétima questão. O termo droga é muito abrangente e inclui substâncias cuja venda e utilização são liberadas e outras substâncias que são ilegais. Diante desse contexto, responda aos itens a seguir. Letra A. Por que medicamentos, cigarros e álcool e substâncias ilícitas como crack e maconha são todos denominados drogas? A gente conversou na última aula que droga é tudo aquilo que vai ter uma ação no meu sistema nervoso central, certo? E com consequência disso, ela vai alterar nossas funções cognitivas e funcionais básicas. Então, tudo que tem esse contexto aí de alterar o nosso sistema nervoso central pode ser considerado uma droga, certo? Letra B. Explique a causa da dependência provocada pelo uso de drogas. Então, a gente já conversou também na aula sobre o sistema recompensa, que é quando a gente come algo, faz algo que vai dar uma sensação de prazer. E esse prazer estimula nosso corpo a querer mais aquela ação. Enquanto mais a gente tiver estímulo, mais a gente vai estar querendo. Certo? Que as drogas, elas potencializam muito esse mecanismo. Então, sempre a gente é importante ter muito cuidado na hora de ingerir qualquer medicamento, por mais inofensivo que pareça. Certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. A gente respondeu as páginas 192 e 193, certo? E aí vocês continuem respondendo que nas próximas aulas eu vou corrigir as demais questões, certo? Obrigado e até a próxima.